Gestão do tempo. É muito louco como, apesar da gente falar sobre esse troço e produtividade e tudo mais o tempo inteiro, a maior parte das pessoas não tem a mais puta ideia de como gerir o tempo de maneira adequada. Isso porque a gente está um pouco preso num paradigma de gestão do tempo muito ultrapassado. Quando a gente começou a falar em produtividade de uma forma mais sistemática no ambiente de trabalho, ali meio na época fordista, taylorista, ali no século XX, o paradigma que se estabeleceu era o paradigma da eficiência, que é a ideia de faz mais rápido o que você tem para fazer e é isso aí. E de modo geral é um pouco de como as pessoas enxergam na maior parte das vezes como ser mais produtivas. Como é que eu consigo acelerar as minhas entregas? Como é que eu consigo entregar mais rápido? E não foge muito disso na maioria das vezes. Aí a gente chega na segunda geração da gestão do tempo, que é a geração que vai começar a falar sobre relevância, que vai começar a se perguntar, pô, mas peraí, não se trata só da gente fazer o que tem que ser feito, se trata também da gente fazer as coisas que têm mais valor agregado e deixar de ladinho as coisas que têm menos valor agregado. E aí que entra em pauta a famosa matriz de Eisenhower, né, que é aquela matriz lá que vai dividir as tarefas em importante, não importante, urgente, não urgente. E de uma maneira muito simplista e tosca, a ideia basicamente é faz já aquilo que é importante e urgente, agenda para fazer depois o que é importante e não urgente, delega as coisas que são urgentes, mas não são importantes e deixa de lado as coisas que não são nem importantes e nem urgentes. É meio que essa a ideia do troço. Só que tem um monte de problema nessa brincadeira aí, né? No final das contas você está reorganizando as suas tarefas, mas no final do dia a maior parte das pessoas, apesar de terem mais calendários, apesar de terem mais ferramentas para serem mais produtivas, elas continuam sobrecarregadas pra caramba. E não só isso, se você for parar para pensar a fundo, você vai notar que as tarefas que realmente vão mudar a sua vida, seja pessoal, seja profissional, são as tarefas que elas são importantes, mas não urgentes. Aquele troço que você sabe que é importante ser feito, você sabe que você precisa fazer, mas elas simplesmente nunca acabam virando prioridade, porque a gente está sempre olhando para as coisas mais urgentes, sejam elas importantes ou não. Elas, por conta da restrição de tempo, acabam puxando muito mais a nossa atenção, e as coisas são importantes, mas não urgentes, elas sempre ficam meio de ladinho, apesar de elas serem realmente as coisas que transformam a vida da gente. Então, existe também essa discussão aí, né, quando você entra nesse quesito, mas para mim o grande ponto é a grande ironia de que, apesar de nós termos mais ferramentas do que nós jamais tivemos aí em toda a história da humanidade, nós nunca estivemos tão ocupados. Esse é um paradoxo um tanto quanto curioso. Ele existe justamente por conta da discussão que a terceira geração da gestão do tempo traz, que é a discussão de que nós precisamos criar mais tempo. E sim, isso é uma coisa que é possível de ser feita. Então, quando a gente olha para essa dimensão, a primeira fase, né, das tarefas, então assim, beleza, você capturou as tarefas, você sabe, listou ali todas as coisas que você precisa fazer. A primeira pergunta é, eu posso eliminar essas tarefas da minha vida? Que tem um pouco a ver com o lance da relevância, que é, se esse troço não é relevante, se esse troço não é importante, se esse troço não vai mudar a sua vida, arranca esse troço fora. É sempre legal você pensar aqui um pouco no princípio do Pareto, né, do 20% de esforço que vai tirar 80% do resultado. Uma forma talvez um pouco mais humanística de dizer isso é você pensar no que sugere A Única Coisa, que é um livro maravilhoso, que é qual é a única coisa que eu posso fazer que vai tornar todo o resto mais fácil ou desnecessário. Essa é uma bela pergunta, bela reflexão que vai te ajudar a perceber que tem um monte de coisa inútil que você está fazendo que não está agregando valor nenhum. Então, o ponto é, elimine da sua vida coisas que não são absolutamente fundamentais, porque elas estão só tomando seu tempo. Fase 2, você vai olhar para, é possível automatizar esse troço? E aqui entra um exemplo muito interessante por exemplo, do débito automático. Então, se você parar para pensar, você poderia colocar ali o seu débito automático, mas isso não é uma tarefa particularmente importante, nem particularmente urgente, então talvez, se não fosse por esse pensamento que eu vou te dizer agora, talvez você nem faria, mas na prática, o débito automático é um troço que te permite criar tempo. Sim, é verdade, você vai gastar uma meia horinha para colocar todas as contas que você precisa, mas a partir do segundo ou terceiro mês, esse é um tempo que você vai ganhar para a sua vida. Você não vai ter que mexer mais naquilo e você está efetivamente ganhando 15 minutos por mês dali em diante. Toda vez que você faz algum tipo de automação, você tem esse benefício. Você pode olhar para isso do débito automático, é um exemplo tosco, mas você pode olhar isso também de uma perspectiva dos seus processos de trabalho. Tudo que você consegue automatizar torna as
coisas muito mais fáceis e muito mais rápidas e faz com que você pare de perder tempo com tarefas analógicas sem valor agregado nenhum. O que me leva à terceira dimensão, que é o delegar. Dá para delegar esse troço? E muita gente não gosta de delegar porque acha que elas sabem fazer melhor do que qualquer outra pessoa sabe fazer. E talvez isso até seja verdade hoje. Mas se você colocar isso no tempo, você vai perceber que daqui a 3, 4, 5 meses, aquela pessoa talvez consiga fazer tão bem quanto você. Se não tão bem, muito próximo do que você consegue fazer se você prepará-la de maneira adequada. E daí para frente, você nunca mais vai ter que fazer aquela tarefa que você estava fazendo. Então você está efetivamente ganhando tempo. A partir daí, você roda esse ciclo de novo de tempos em tempos. E com isso você está efetivamente criando tempo. Quando a gente olha por essa perspectiva, você começa a entender que gestão do tempo não é exatamente gestão do tempo, porque afinal de contas o tempo ele vai passar quer você queira, quer não. Gestão do tempo se trata muito mais de você tirar da sua vida coisas inúteis que acabam consumindo o seu tempo. Sempre haverá mais alguma coisa para fazer, sempre tem mais uma tarefa para encaixar. A grande magia da produtividade não é em você fazer mais, é em você fazer menos. O quão menos eu consigo fazer para chegar até onde eu quero. E uma vez que você estabeleça esse mindset, você vai conseguir não só ter um grande ganho de produtividade, porque você está direcionando essa energia para as coisas certas, como você vai conseguir liberar tempo da sua vida para as coisas que importam para você, para passar tempo com a sua família, para fazer exercícios que ficaram de lado, para você se divertir com seus amigos e para você desfrutar de tudo que a vida tem a oferecer. Mas cá entre nós, o grande vilão da sua produtividade é o seu celular, aquele buraco negro que suga a sua atenção e faz com que você desperdice horas e horas e horas e horas nas redes sociais ou outras coisas que não precisam ser nomeadas. Se esse é o seu caso, dá uma olhada nesse vídeo aqui em que eu vou te dar algumas dicas mágicas sobre como ser muito mais produtivo usando o seu celular.